Sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Jane estava terminando de organizar os últimos detalhes do jantar, quando ouviu a campainha tocar. O coração dela bateu mais rápido. Era a primeira visita de Helena ao apartamento, onde ela e Lucas moravam há 6 meses. O apartamento, espaçoso e elegantemente decorado, era um símbolo de suas conquistas profissionais e pessoais, e Jane queria causar uma boa impressão. Com um suspiro profundo, ela se dirigiu à porta, forçando um sorriso. Helena entrou com passos firmes e olhar avaliador, os olhos varrendo o ambiente como um scanner. Ela era uma mulher imponente, com postura rígida e expressão severa. Vestida impecavelmente, sua presença dominava a sala. Lucas a seguiu, tentando dissipar a tensão com conversas animadas sobre amenidades. "Que apartamento lindo vocês têm aqui", comentou Helena, com um tom que Jane não conseguiu decifrar se era de aprovação ou de julgamento. "Bem diferente do que eu esperava que vocês pudessem pagar." Jane sorriu, tentando esconder o nervosismo. "Obrigada, Helena. Eu quis criar um espaço que fosse confortável para nós dois." Claro, Helena respondeu, andando até a cozinha aberta e inspecionando cada detalhe. "Mas me diga, Jane, como você tem tempo para cuidar de um lugar tão grande e ainda trabalhar?" Jane sentiu o tom de crítica nas palavras de Helena, mas manteve a compostura. "Bem, eu tento equilibrar as coisas. Lucas e eu dividimos as tarefas, e também temos uma faxineira que vem uma vez por semana." Helena ergueu uma sobrancelha, claramente não impressionada. "Espero que ela faça um bom trabalho. A limpeza de um lar é crucial para manter a harmonia, você sabe." Lucas, percebendo o desconforto crescente de Jane, interveio. "Mãe, por que não se senta? O jantar está quase pronto." Jane preparou tudo com tanto carinho. "Espero que sim", Helena murmurou, sentando-se à mesa de jantar. Ela olhou ao redor novamente, desta vez focando em Jane. "Você está parecendo diferente, Jane. Engordou um pouco, não foi?" A pergunta, afiada e desnecessária, atingiu Jane como uma faca. Ela tentou manter o sorriso, mas sentiu as lágrimas se acumulando atrás dos olhos. "Talvez um pouco. Tem sido um ano estressante no trabalho." "Claro, o trabalho pode ser uma desculpa conveniente", Helena disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Mas não devemos deixar essas coisas escaparem. O Lucas sempre gostou de mulheres que se cuidam." Jane sentiu uma onda de raiva e humilhação, mas se forçou a manter a calma. "Eu entendo, Helena. Estou fazendo o meu melhor." O jantar prosseguiu, com Helena lançando comentários velados e críticas disfarçadas. Jane percebeu que Helena não estava ali para uma visita amigável, mas para uma inspeção rigorosa, julgando cada aspecto de sua vida e seu relacionamento com Lucas. O apoio de Lucas foi um alívio, mas a presença opressora de Helena fez com que a noite se arrastasse dolorosamente. Quando a noite finalmente chegou ao fim, e Helena se preparava para sair, Jane se sentia emocionalmente exausta. Ela acompanhou Lucas até a porta para se despedir de Helena, esperando que essa fosse a última visita por um tempo. "Foi uma noite interessante", disse Helena, com um tom ambíguo. "Espero que na próxima vez você esteja mais preparada, Jane." Jane forçou um sorriso e acenou enquanto Helena desaparecia pelo corredor. Assim que a porta se fechou, ela se permitiu respirar novamente, sentindo o peso da noite desvanecer. Lucas a abraçou, sussurrando em seu ouvido: "Você foi incrível, querida. Não ligue para o que minha mãe disse, eu te amo do jeito que você é." Jane sorriu, agradecida pelo apoio de Lucas, mas sabia que as palavras de Helena haviam deixado uma marca profunda. Ela se prometeu que iria provar para Helena que era mais do que apenas uma aparência ou um papel de dona de casa, que ela era uma mulher forte, capaz e digna do amor de Lucas. E acima de tudo, ela iria provar isso para si mesma. As semanas seguintes à primeira visita de Helena foram um verdadeiro teste de resistência para Jane. A cada nova visita, a presença da sogra no elegante apartamento que ela mesma havia comprado se tornava mais insuportável. Helena sempre chegava sem avisar, como se estivesse determinada a pegar Jane desprevenida. Ela trazia consigo uma aura de julgamento e desprezo,
sua voz cortante ecoando pelos corredores do apartamento, deixando um rastro de insegurança e dor no coração de Jane. Em uma tarde particularmente quente, Helena apareceu mais uma vez sem aviso. Jane estava na cozinha, preparando um lanche, quando ouviu a porta da frente se abrir. Seu corpo se tensionou imediatamente, uma reação automática ao som das chaves girando na fechadura. Ela respirou fundo, tentando se preparar para o que estava por vir. Jane, você está em casa? A voz estridente de Helena preencheu o ambiente, carregada de uma falsa doçura, que só exacerbava a hostilidade subjacente. Sim, Helena, estou na cozinha, respondeu Jane, tentando manter a voz firme. Helena entrou na cozinha, seus olhos imediatamente varrendo o espaço, em busca de algo para criticar. Você não acha que deveria manter as bancadas mais limpas? Uma casa bem cuidada reflete a mulher que você é. Jane mordeu o lábio, segurando a resposta afiada que queria dar. Estou no meio de preparar o lanche, vou limpar depois. Ah, claro, claro. Sempre adiando as coisas, não é? Helena disse com um sorriso frio. Eu só espero que Lucas não tenha que viver em um lugar bagunçado. A cada comentário venenoso, Jane sentia como se um pedaço de sua autoconfiança fosse arrancado. Ela olhou para Helena, uma mulher de 55 anos, sempre impecavelmente arrumada, com uma postura rígida e olhos críticos, que pareciam enxergar todos os defeitos de Jane. Aquela mulher não sabia nada sobre seus sacrifícios, suas noites sem dormir, equilibrando o trabalho e a casa, tudo para que Lucas e ela pudessem viver confortavelmente. Lucas chegou em casa mais tarde naquela noite, exausto após um longo dia no escritório. Ele encontrou Jane sentada no sofá, parecendo derrotada. Ele se aproximou e a envolveu em um abraço carinhoso. Como foi o seu dia, querida? Helena esteve aqui de novo, disse Jane, sua voz um sussurro. Lucas suspirou, sabendo o que isso significava. O que ela disse dessa vez? Jane relatou os comentários de Helena, suas críticas constantes e o impacto que estavam tendo sobre ela. Eu não sei quanto tempo mais posso aguentar isso, Lucas. Eu me sinto tão humilhada, tão insuficiente. Eu vou falar com ela, prometeu Lucas. Ela precisa entender que você é minha esposa e merece respeito. Na visita seguinte, Lucas estava determinado a intervir. Helena começou com suas críticas habituais, mas dessa vez, Lucas não ficou em silêncio. Mãe, chega! Ele disse, sua voz firme. Você precisa parar com esses comentários. Jane é minha esposa, e eu não vou tolerar mais nenhum desrespeito a ela. Helena olhou para o filho, surpresa e irritada. Eu só estou tentando ajudá-la a ser uma boa esposa para você. Não é assim que se ajuda. Mãe, seus comentários estão machucando Jane. E se você realmente se importa comigo, precisa mostrar respeito a ela. Helena resmungou algo inaudível, mas recuou, pelo menos por enquanto. A tensão no apartamento, no entanto, era palpável, como uma tempestade prestes a explodir. Jane apreciou a defesa de Lucas, mas sabia que aquilo era apenas o começo. Helena era teimosa e não mudaria facilmente. A batalha por respeito e aceitação estava longe de terminar, e cada novo dia trazia consigo o medo e a incerteza do que Helena poderia fazer ou dizer a seguir. Jane acordou naquela manhã com uma sensação de peso no peito. Ao olhar no espelho, ela viu não apenas as olheiras profundas, resultado de uma noite mal dormida, mas também uma expressão de cansaço e tristeza. O apartamento, que antes parecia um refúgio acolhedor, agora se tornava uma prisão, onde cada canto ecoava as palavras cruéis de Helena. Jane suspirou, tentando reunir forças para enfrentar mais um dia. No café da manhã, Lucas notou o silêncio incomum da esposa. Ele tentou iniciar uma conversa leve sobre o trabalho, mas Jane respondeu com monossílabos, distraída em seus próprios pensamentos. Finalmente, Lucas colocou a mão sobre a dela, seus olhos cheios de preocupação. Jane, o que está acontecendo? Perguntou ele, a voz suave, mas urgente. Jane ergueu os olhos, encontrando o olhar de Lucas. A raiva e a frustração que ela tentava suprimir fervilhavam na superfície, prontas para transbordar. O que está acontecendo? Repetiu ela, com um tom amargo.
Sua mãe está destruindo nossa paz. Cada visita dela é um tormento, Lucas. Ela me insulta, me menospreza, e você não faz nada para detê-la. Lucas recuou ligeiramente, surpreso pela intensidade das palavras de Jane. Ele abriu a boca para responder, mas Jane continuou, incapaz de conter a torrente de emoções. Eu tenho tentado ser paciente, tentado entender que ela é sua mãe e que é importante para você. Mas, Lucas, estou chegando ao meu limite. Preciso que você aponte para ela o quão errada e injusta ela está sendo. Preciso que você fique do meu lado. Lucas passou a mão pelos cabelos, um gesto que Jane reconhecia como um sinal de nervosismo. Ele respirou fundo antes de responder. Jane, eu entendo que minha mãe pode ser difícil, mas ela é velha e solitária. Às vezes, eu acho que ela não percebe o quanto suas palavras podem machucar. Jane balançou a cabeça, incrédula. Não percebe. Lucas, ela me chama de gorda, diz que eu não sou boa o suficiente para você. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Havia um momento de silêncio tenso entre eles. Lucas sabia que Jane tinha razão, mas estava preso em um dilema doloroso. Ele amava sua mãe, apesar de suas falhas, mas também amava Jane profundamente. Como ele poderia escolher entre as duas? Eu vou conversar com ela, Jane, prometo. Disse Lucas finalmente. Vou tentar fazer com que ela entenda como você se sente. Jane suspirou, sentindo uma mistura de alívio e desespero. Tudo bem, Lucas. Mas entenda que essa é sua última chance. Eu não posso continuar vivendo assim. Naquela noite, Lucas foi até a casa de sua mãe, para a difícil conversa que havia prometido. Helena estava sentada no sofá, assistindo a um programa de televisão, quando ele chegou. Ela sorriu ao vê-lo, mas o sorriso desapareceu rapidamente ao notar a seriedade em seu rosto. O que houve, filho? Perguntou Helena, preocupada. Lucas sentou-se ao lado dela, segurando suas mãos. Mãe, precisamos conversar sobre Jane. Helena franziu a testa, já se preparando para defender suas ações. O que há para falar sobre aquela mulher? Mãe, Jane é minha esposa. E você tem sido incrivelmente dura com ela. Seus comentários, suas críticas, isso está nos afetando. Você precisa parar. Helena puxou as mãos de volta, cruzando os braços defensivamente. Eu só quero o melhor para você, Lucas. E acho que Jane não é a mulher certa para você. Mas ela é, mãe. Eu a amo, e ela me faz feliz. E você, com todo esse comportamento, está destruindo essa felicidade. Por favor, mãe, se você realmente se importa comigo, você vai tentar entender e respeitar Jane. Helena ficou em silêncio, as palavras de Lucas ecoando em sua mente. Ela não queria admitir, mas sabia que seu filho estava certo. Seus preconceitos e críticas estavam envenenando a relação deles. Mas, teimosa e orgulhosa, não queria ceder tão facilmente. Vou pensar no que você disse. Respondeu Helena finalmente, de maneira evasiva. Lucas voltou para casa naquela noite, exausto e incerto. Quando contou a Jane sobre a conversa, ela apenas acenou com a cabeça, sem muita esperança de uma mudança real. O desgaste emocional estava deixando marcas profundas nela. Os dias se passaram, e apesar da promessa de Lucas, a atitude de Helena não mudou. As visitas continuaram, assim como os comentários cruéis. Jane começou a se isolar cada vez mais, mergulhando no trabalho, e evitando a presença de Helena sempre que possível. Lucas estava preso em um ciclo de frustração, incapaz de encontrar uma solução. Naquela noite, enquanto olhava para o teto do quarto, Jane tomou uma decisão. Ela não podia continuar vivendo naquela tensão constante. Algo precisava mudar, e se Lucas não podia ser a mudança, ela teria que ser. Lucas, precisamos tomar uma decisão séria, disse Jane, a voz firme, mas carregada de tristeza. Eu não posso mais viver assim. Preciso de paz, de respeito, e não estou conseguindo isso aqui. Lucas sentiu um nó na garganta, sabendo que estava prestes a perder algo precioso. Jane, por favor, não desista de nós. Eu prometo que farei o que for necessário.
Jane segurou a mão de Lucas, olhando-o nos olhos. Eu não quero desistir de nós, mas não posso desistir de mim mesma. Você precisa escolher, Lucas. E se escolher ficar ao lado da sua mãe, eu vou entender, mas não posso continuar aqui. A decisão estava feita. Lucas sabia que a escolha não era entre Jane e sua mãe, mas entre manter as coisas como estavam ou lutar por um futuro melhor para ele e Jane. A dúvida pairava no ar, enquanto Jane esperava, ansiosa pela resposta que mudaria suas vidas para sempre. Porém, Lucas pediu um dia para pensar. Ele afirmou estar muito cansado. Os dias passaram, mas Lucas sempre inventava uma desculpa para não responder Jane. Era uma tarde de domingo, quando Helena, com sua habitual autoridade, chegou sem aviso ao apartamento de Jane e Lucas. O sol brilhava intensamente do lado de fora, mas a atmosfera dentro do lar estava densa e opressiva. Helena, com sua postura rígida e olhar de desdém, entrou como uma tempestade, pronta para mais uma rodada de críticas. Jane, exausta após uma longa semana de trabalho, tentou manter a compostura enquanto servia chá para todos na sala de estar. Lucas, percebendo a tensão crescente, permaneceu em silêncio, os olhos fixos no chão, incapaz de confrontar sua mãe ou confortar sua esposa. A conversa começou como de costume, com Helena fazendo comentários passivo-agressivos sobre a limpeza do apartamento e a aparência de Jane. Esse apartamento é aceitável. Helena começou, olhando ao redor com desaprovação. Mas uma porca gorda como você nunca será boa o suficiente para meu filho. Aquelas palavras, mais uma vez, perfuraram Jane como facas afiadas. Mas, desta vez, algo mudou dentro dela. Uma força, acumulada por meses de insultos e humilhações, começou a emergir. Ela respirou fundo, determinada a não permitir que Helena a humilhasse mais uma vez. "Chega, Helena", disse Jane, com uma voz que surpreendeu a todos na sala, incluindo ela mesma. "Você não tem ideia do que está dizendo." Helena, chocada com a resposta de Jane, estreitou os olhos. "Como ousa falar comigo desse jeito?" "Eu ouso porque estou cansada." Jane continuou, levantando-se e enfrentando a sogra de frente. "Cansada de suas críticas, de sua ignorância e de seu desprezo. Você não sabe nada sobre mim ou sobre este apartamento. O que você está insinuando?" "Helena retrocou, a voz carregada de veneno." Jane sentia seu sangue ferver, enquanto Helena, com sua habitual arrogância, exigia respostas. A sala estava carregada de tensão. Cada palavra de Helena era como uma lâmina afiada, cortando profundamente na dignidade de Jane. Ela respirou fundo, tentando manter a calma, mas a injustiça de tudo aquilo era insuportável. Finalmente, depois de anos de insultos e desprezo, Jane não podia mais se conter. "Você quer saber a verdade, Helena? Eu vou te contar a verdade." Jane gritou, sua voz trêmula de emoção. "Eu sou a razão pela qual Lucas e eu temos este apartamento. Eu sou a razão pela qual temos um lar. Eu trabalhei noites sem dormir, sacrifiquei minha saúde e meu bem-estar para garantir que nós tivéssemos uma vida confortável. E você, o que fez além de me criticar incessantemente?" Helena ficou boquiaberta, incapaz de responder. Seus olhos arregalados mostravam choque e uma centelha de compreensão tardia. Mas Jane não tinha terminado. Ela avançou, sua figura vibrando de indignação contida. "Você nunca me perguntou sobre minha vida, sobre meus sonhos, sobre o que eu tive que passar para chegar até aqui." Continuou Jane, lágrimas de frustração e raiva escorrendo pelo rosto. "Você só viu o que queria ver, uma mulher gorda que não estava à altura do seu filho, sem nunca perceber que eu estava fazendo mais do que a minha parte para mantê-lo feliz. Você me julgou pela minha aparência, pelo meu peso, sem nunca considerar o meu valor real. E agora você quer que eu aceite seu arrependimento, só porque finalmente descobriu a verdade." Helena tentou falar, mas as palavras se prenderam em sua garganta. Jane deu um passo para trás, seus olhos ardendo de dor e determinação. "Eu sou muito mais do que você jamais será capaz de entender. E é tarde demais para suas desculpas. Eu não vou mais permitir que você me diminua. Eu não preciso da sua aprovação, Helena. Eu preciso me respeitar,
e isso significa não aceitar mais essa humilhação. Com essas palavras, Jane virou-se e saiu da sala, deixando Helena em um silêncio atordoado. Cada passo que ela dava era pesado, mas carregado de um novo senso de liberdade e autovalorização. A verdade estava finalmente revelada, mas as feridas que deixou ainda precisariam de muito tempo para cicatrizar. Ela sabia que havia uma longa estrada pela frente, mas naquele momento sentiu-se mais forte do que nunca. Dentro da sala, Helena afundou em uma cadeira, as lágrimas rolando silenciosamente por suas bochechas. Ela nunca havia considerado o custo do seu preconceito e das suas palavras cruéis. E agora, enfrentando a devastadora realidade das suas ações, tudo o que podia fazer era lamentar o dano irreparável que havia causado. Dias se passaram. Jane caminhava pela orla do parque, o vento suave bagunçando seus cabelos e o sol da tarde aquecendo seu rosto. Havia algo de calmante na paisagem verde e na tranquilidade ao redor, uma pausa bem-vinda do tumulto emocional que havia vivido nos últimos dias. Ela havia decidido se afastar temporariamente de Lucas e Helena, para ter a chance de refletir sobre o que realmente queria para sua vida. Os eventos da última semana haviam sido um turbilhão de emoções. Helena, em sua visita mais recente, havia finalmente descoberto que Jane era a verdadeira responsável pela estabilidade financeira do lar, não Lucas. A revelação tinha sido um golpe devastador para Helena, que se viu forçada a confrontar a dura realidade de sua própria ignorância e preconceito. O pedido de desculpas de Helena tinha chegado tarde demais para apagar o dano causado. Jane se encontrava em uma encruzilhada. As palavras de Helena e a sua própria reação a elas ressoavam em sua mente. O pedido de perdão de Helena, embora emocionalmente carregado, não apagava os insultos constantes e a falta de apoio de Lucas. Jane precisava de um tempo para avaliar se o amor que ela sentia por Lucas ainda poderia superar as feridas abertas e a falta de compreensão de sua sogra. Naquela noite, Jane se acomodou em um hotel pequeno e confortável, um lugar neutro onde ela podia estar sozinha e livre de distrações. Enquanto sentava na varanda do quarto, olhando para a cidade iluminada ao longe, Jane refletia sobre tudo o que tinha acontecido. As palavras de Helena ainda doíam, mas o que mais a incomodava era a sensação de que, apesar de todo o seu sucesso e esforço, ela não era valorizada pelas pessoas mais próximas. O silêncio do hotel ofereceu um espaço para que Jane ponderasse sobre suas prioridades. Ela pensou em seu próprio valor, não apenas como esposa, mas como indivíduo. A pressão e os insultos constantes de Helena haviam criado uma sombra sobre seu orgulho e autoestima. Jane percebeu que, para seguir em frente, precisava encontrar uma forma de reconciliar seu desejo de ser aceita, com a necessidade de se respeitar e valorizar. No dia seguinte, Jane decidiu que precisava de clareza. Ela escreveu uma carta para Lucas, expressando seus sentimentos mais profundos e sua decisão de se afastar temporariamente para encontrar seu equilíbrio. E que, apesar de amar Lucas, não poderia continuar em uma relação marcada pela falta de respeito e apoio. Jane voltou para casa após um mês de reflexão e autodescoberta, e o clima na casa estava carregado de expectativa e nervosismo. Lucas estava aguardando ansiosamente a volta de Jane, sua expressão misturando alívio e preocupação. Ele sabia que o afastamento de Jane não havia sido fácil para nenhum dos dois e estava determinado a fazer o que fosse necessário para corrigir os erros do passado e restaurar o relacionamento. Quando Jane entrou na sala, Lucas a recebeu com um abraço silencioso. As palavras não eram necessárias naquele momento, o gesto de carinho falava por si só. Eles se sentaram na sala, ambos cientes de que a conversa que se seguiria seria crucial para o futuro de seu casamento. Jane começou, com um tom sereno, mas firme, a descrever o que havia aprendido durante seu tempo longe. Eu percebi que, para que eu possa estar verdadeiramente feliz e realizada, preciso me valorizar e respeitar minhas próprias necessidades e sentimentos. Não posso continuar em um relacionamento onde me sinto constantemente desvalorizada, mesmo que o amor que eu sinto por você seja profundo. Lucas escutava atentamente, seu rosto mostrando um misto de tristeza e compreensão. Ele havia finalmente começado a entender a extensão da dor que Jane havia sofrido e a falta de apoio que ela havia enfrentado.
Ele se desculpou sinceramente, por não ter estado ao lado dela quando mais precisava, e por não ter defendido Jane contra as críticas de sua mãe. Querida, eu entendo agora que eu falhei em proteger você e nosso relacionamento. Eu estava tão preso entre a lealdade à minha mãe e o desejo de manter nossa vida, que não percebi como estava prejudicando você. Lucas admitiu, sua voz carregada de arrependimento. Estou disposto a fazer tudo o que for necessário para reparar os danos e provar que você é a prioridade para mim. O diálogo continuou, com ambos discutindo os próximos passos para reconstruir a confiança e estabelecer limites claros com Helena. Jane expressou a necessidade de uma mudança genuína na dinâmica familiar, onde seu valor fosse reconhecido e respeitado, e Lucas concordou em implementar mudanças significativas para proteger o relacionamento deles. Como um gesto final, Lucas entregou a Jane um pequeno presente, uma chave simbólica de um novo apartamento, um espaço onde poderiam começar de novo, longe das sombras do passado. Jane sorriu com lágrimas nos olhos, sentindo que, embora houvesse um longo caminho pela frente, eles estavam dando o primeiro passo em direção a um novo começo, juntos. Enquanto observavam a cidade ao anoitecer, Jane e Lucas sentiram uma esperança renovada. A jornada seria difícil e repleta de desafios, mas, pela primeira vez em muito tempo, eles estavam prontos para enfrentá-los como uma equipe. O futuro era incerto, mas estava cheio de possibilidades para um amor mais forte e uma compreensão mais profunda. O tempo passou, e a vida de Helena se transformou em um cenário de solidão e arrependimento. Após o confronto com Jane e a revelação de que a verdade financeira tinha sido ocultada por Lucas, Helena percebeu que seus erros tinham consequências graves. Seu comportamento crítico e insensível havia causado uma rachadura irreparável entre ela e seu filho, e agora, Lucas havia decidido se afastar completamente, optando por priorizar sua relação com Jane e seu próprio bem-estar. Helena se viu sozinha, vivendo em uma pequena casa, que mal refletia o estilo de vida que ela havia conhecido antes. A casa estava silenciosa, sem a presença vibrante de Lucas e a energia alegre de Jane. Cada dia se tornava um lembrete constante dos erros do passado, e Helena passava as horas, revisitando suas ações e decisões que levaram à sua atual situação. Ela sentava-se na sala, rodeada por fotografias antigas de família, muitas das quais eram agora um lembrete doloroso do que havia perdido. Suas tardes eram preenchidas por lamentos silenciosos, e suas noites eram marcadas por uma sensação de vazio. Helena refletia sobre como seus julgamentos precipitados e sua incapacidade de aceitar Jane haviam contribuído para o afastamento de seu filho. O arrependimento de Helena era profundo e constante. Ela tentava, em vão, fazer contato com Lucas, enviando cartas e mensagens de texto, pedindo uma chance para explicar-se e pedir perdão novamente. No entanto, Lucas havia decidido que era melhor para todos manter uma distância segura, para evitar reabertura de feridas e para proteger o novo começo que ele e Jane haviam conquistado. Enquanto Helena se afundava em sua solidão, a vida de Lucas e Jane seguia em frente de forma muito diferente. Após as mudanças significativas que Lucas havia feito para provar seu amor por Jane, o relacionamento deles floresceu. Eles se mudaram para o novo apartamento que Lucas havia presenteado a Jane, um símbolo tangível do compromisso dele com um futuro mais promissor e harmonioso. A nova fase da vida de Jane e Lucas era repleta de alegrias simples e momentos significativos. Eles passaram a valorizar mais a companhia um do outro, construindo uma vida juntos baseada em respeito mútuo e apoio. Jane sentia-se finalmente valorizada e amada, e Lucas demonstrava todos os dias que sua dedicação a Jane era verdadeira e profunda. A transformação do casal não era apenas uma mudança de cenário, mas uma evolução genuína em suas vidas. Eles encontraram um novo equilíbrio, um espaço onde podiam crescer e prosperar como casal. As cicatrizes do passado começaram a se curar, e o amor que compartilhavam se fortalecia com cada dia que passava. Enquanto Helena passava suas horas lamentando o que havia perdido, Lucas e Jane desfrutavam de um relacionamento mais forte e sólido. A vida, embora marcada por desafios, havia encontrado um novo caminho para ambos. Helena, agora enfrentando as consequências de suas ações, só podia observar de longe a felicidade que ela ajudara a destruir e se perguntar se um dia a redenção seria possível. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo.
O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!